Toca Notícia na nossa região. Agora são 3h41. Os bombeiros combateram hoje pela manhã incêndio em barracos no Jardim Campo Belo, aqui em Campinas. Ao contrário do que a gente está noticiando agora, esse provavelmente foi causado por ação humana. Morador que teve a casa atingida acredita que o incêndio tenha sido criminoso. O Corpo de Bombeiros de Campinas combateu um incêndio que atingiu diversas casas e comércios no bairro Campo Belo, às margens da rodovia Miguel Melhado Campos, durante a madrugada desta sexta-feira. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. Algumas casas com estrutura em madeira, conhecidas como barracos, também foram atingidas, o que facilitou a propagação do fogo. A área ocupada está em processo de regularização. Os bombeiros não informaram quantos imóveis foram afetados. Ainda de acordo com a corporação, as chamas foram controladas pela manhã por volta das 7 horas. O principal foco do incêndio foi na rua Juarez de Paula Camargo. Por isso, agentes da INDEC precisaram desviar o trânsito pela rua Lázaro Ferreira Barbosa. O morador João Eldes da Silva teve a casa atingida e afirma que perdeu tudo. Ele diz que o fogo teria começado por volta das 5 horas da manhã e acredita que o incêndio tenha sido criminoso. Bom, eu estava deitado e vi aquele fumaceiro alastrando dentro do meu barraco, aí eu me assustei quando eu olhei o fogo, já estava muito forte lá de fora. Já estava em cima do telhado. Tinha um terreno baldio do lado, tinha muito entulho, né? E os nóia gostam de tocar fogo, né? Eles são responsáveis por isso. Eu residia e trabalhava. Eu trabalho com usado, bicicleta, geladeira. Eu tinha uma parte de mercearia também, é a minha sobrevivência. Tá tudo perdido aí. Tudo nas mãos de Deus, né? Porque nós não tem nem por começar, perdi tudo que eu tinha. Não é a primeira vez que um incêndio é registrado no local. Em agosto de 2022, ao menos 5 comércios no bairro foram atingidos pelo fogo. Na época, houve um curto-circuito em um dos imóveis de madeira e as chamas se espalharam para os demais barracos, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas. De Campinas, Aline Albuquerque. Agora, 3h43. Olha, temos falado aqui no Estúdio CBN de vários focos de incêndio na nossa região, incêndios de grande proporção aí entre Limeira, Iracemápolis, Piracicaba, Cordeirópolis. Aqui em Campinas, a gente sente os reflexos dessas queimadas, tem focos de incêndio também às margens de várias rodovias e tem incêndios também em outros pontos do estado, na região de São Carlos, Ribeirão Preto, incêndios que se alastram com facilidade. E a movimentação atmosférica está espalhando, inclusive, a fumaça desses incêndios em vários estados brasileiros, não só na nossa região. E sobre isso a gente conversa agora com Wagner Camarini. Ele que é professor de climatologia, fala conosco sobre esse cenário aqui em todo o estado de São Paulo. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Bom, professor, queria que o senhor explicasse para a gente as condições meteorológicas que estão aí facilitando, né, esses incêndios se alastrarem com tanta facilidade em todo o estado, trazendo fumaça. Aqui na região de Campinas, onde a gente está agora, o céu está bem vermelho, aí amarelado, tem muito carvão também aqui onde estão os estúdios da CBN. Então, o que está favorecendo, né, que essa fumaça desses incêndios se espalhe com tanta facilidade? Bom, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma seca extrema, não só aqui no estado de São Paulo, mas em grande parte do Brasil, toda a região centro-oeste, sudeste, parte da região sul, ainda tem um pouco no norte do Paraná. Isso aí, uma seca prolongada, apesar de que nós tivemos vários pontos com chuva durante esse primeiro semestre, mas não foi chuva suficiente para poder deixar o ambiente úmido, né? Deixar a reserva hídrica do solo em boas condições, deixar a vegetação em boas condições de umidade. Isso aí favorece. A palha seca é um combustível. Qualquer coisa faz se alastrar. E como está em grande parte do Brasil e com temperaturas altas para o inverno, principalmente mais no interior do estado, nós estamos tendo temperatura esses dias de 35, 36 graus. Região norte do estado, região oeste, e a região centro-oeste também vivendo as secas extremas. Antes da época, o Pantanal mesmo era para estar começando os incêndios agora, e já desde o mês de maio que vem passando por incêndios no Pantanal. Agora a Amazônia também
no mês de julho começaram vários incêndios, passando por secas extremas também. Então, tudo isso aí favorece para que o ar fique muito seco. Tivemos dias registrando umidades de 12% aqui no interior do estado. E isso aí também é um clima semelhante a deserto. Faz com que tudo vai se ressecando. E aí os incêndios ficam favoráveis. Qualquer bituco de cigarro, caco de vidro, que a pessoa às vezes acha que é um pedaço de vidro, ele funciona como uma lupa, e essa lupa faz com que pegue fogo no mato. E depois, para controlar, é difícil. Então, tudo isso aí vai favorecendo a parte dos incêndios. Com relação à atmosfera, nós temos as circulações atmosféricas, que traz a umidade relativa do ar da Amazônia para cá, só que esse ano nós não temos umidade da Amazônia. Esse ano o que nós temos é seca, os incêndios, fumaça. Então, além das queimadas na nossa região, nós estamos tendo também muita fumaça vindo da região norte, da região amazônica e do Pantanal. Então, se junta essa fumaça do Pantanal, fumaça da Amazônia, a fumaça das queimadas locais aqui do estado de São Paulo, que nesses últimos dias aumentaram bastante, principalmente a região de Ribeirão Preto, a região do Presidente Prudente, tudo isso aí faz com que aumente mais. E o tempo seco, e nós estamos tendo uma frente fria chegando aqui para nós. E essa frente fria traz essa pré-frontal, que dá essa sensação de aquecimento e um pouco de vento. Esse vento levanta toda a poeira e a fuligem que está na superfície. São tão secas, tão leve, vai para a atmosfera. Então, com isso dá esse tom acinzentado do céu, parecendo nuvem, mas não é. É só particulado, e um particulado seco que dificulta a passagem do sol. Professor, queria saber se um evento como esse, em várias regiões tendo incêndio ao mesmo tempo, porque o senhor explicou muito bem aí essa questão de até vir da Amazônia a fumaça, né? E a gente está tendo um incêndio muito forte lá na região de Ribeirão Preto, ali entre Sertãozinho e Jabuticabal, próximo de Pradópolis, mas a gente está tendo outros focos de incêndio aqui também, por exemplo, na rodovia dos Bandeirantes, que o Mário Quintino acabou de informar aqui pra gente. É normal acontecer uma sequência dessa de incêndios quando o tempo está muito seco assim? Isso já aconteceu outras vezes, de tantos locais com uma certa distância ficarem com um céu tão amarelado, né? Até pela fumaça e pela poeira, como o senhor citou? Já aconteceu anteriormente, né? Esse ano está sendo um pouquinho mais intenso do que os anteriores. Nós já tivemos em 2021 uma coisa semelhante de agora, só que essa está um pouco mais intensa, tanto que essa fumaça não ficou só no estado de São Paulo, né? Atingiu até Santa Catarina. Então nós vimos esses dias reportagem de Santa Catarina, Florianópolis, toda a parte sul, Chapecó, com o céu praticamente encoberto, essa fumaça bloqueando a passagem do sol, que é aquele sol avermelhado, aquela bola redonda, como se fosse um final de tarde. Professor, o senhor disse da chegada, né, da frente fria, que traz também esse vento mais forte, né? A gente tem notado aí rajadas de vento ontem à noite, hoje de manhã também. Isso ajuda também o fogo, né, a fumaça a se espalharem, mas com a chegada da frente fria, a gente deve ter também expectativa de chuva vindo com o clima mais frio. Isso pode também ajudar a amenizar um pouco esse cenário? Bom, é só essa chuva que vai poder amenizar. Então essa frente fria chegando, pelo menos a região mais leste do estado, a possibilidade de chuva vai ser muito maior. A região oeste do estado, a chuva já vai ser em pequena quantidade, mas em pontos isolados. A não ser a sudoeste, a região do Presidente Prudente, tem uma chuva um pouquinho mais volumosa, mas isso é em torno de 10 a 15 milímetros. Não vai resolver a seca, mas, ao mesmo tempo, ela vai dar uma limpada nesse ar. Então, o particulado mais pesado de poeira, fuligem, esse vai se precipitar. A não ser um pouco da fumaça da Amazônia, que é mais leve, vem da alta atmosfera, essa ainda permanece um pouco. Mas essa é a intensidade que vai melhorar. Por exemplo, a região de Campinas, São Paulo, essa frente fria deve limpar o ar atmosférico, pelo menos por alguns dias. Agora, evitar que a gente fique com garganta seca, nariz seco, isso, como até a gente fala na previsão do tempo aqui, o vento gelado não significa umidade mais alta. Isso é impossível de evitar, professor? Não, o vento, a questão da temperatura, não muda nada. O que vai mudar para essa questão da respiração, coisa, é vir umidade mesmo. E aí nós precisamos de uma frente fria úmida ou algum movimento atmosférico no oceano que joga essa umidade para o continente para poder, então, amenizar essa questão da secura. E aí formar nuvens de chuva
e, consequentemente, essas nuvens mais intensas chegar realmente lavar a atmosfera e fazer com que o solo também absorva essa água e mantenha essa água sendo liberada para a atmosfera aos poucos durante alguns dias. Professor, nessa época, né, no mês de agosto, época ainda de estiagem, inverno, é mais comum a gente ver aí vento forte, a gente ter essa incidência maior de incêndio, mas nesse ano o que chama a atenção também nesse cenário, e algo que a gente tem comentado sempre aqui na previsão do tempo, é um calor atípico para essa época. A gente tem tido aí temperaturas bem acima da média para o inverno na nossa região, 4, 5 graus acima da média. Então a gente ter o tempo seco já é esperado, mas o tempo seco aliado com esse calor atípico, agrava também ainda mais esse cenário que pode propiciar incêndios? Isso agrava, porque com a temperatura mais alta, a água se evapora com maior facilidade, então a superfície seca mais. Nós já estamos com a superfície seca, essas temperaturas altas. Então, o pouco de umidade que tem acaba se evaporando para a atmosfera, e quanto mais seca a superfície, mais ela esquenta, que ela absorve esse calor do sol com maior facilidade. Consequentemente, qualquer questão de uma bituca de cigarro, ou como falei, cacos de vidro, podem criar situações para formar focos de incêndio. Isso aí é igual um palito de fósforo aceso na gasolina, você não tem o que segura. É a mesma coisa você fazendo isso com matos secos. Tem aquela palha seca, o produtor rural, o pecuarista, principalmente, eles estão sofrendo muito. O canavieiro também, as canas também estão tudo mais secas, as palhas estão ali. Qualquer coisa que vai propulsar fogo, esse alastra muito rapidamente. E o vento ajuda a espalhar mais esse fogo. E para apagar, professor, é muito mais difícil também, né? Porque os focos se espalham muito. Se o vento, por exemplo, ele espalha a fumaça, a água também é difícil ela dar conta numa quantidade possível, né? Por exemplo, um caminhão de bombeiros, às vezes a gente vê incêndios florestais que se joga água de cima do helicóptero, é suficiente? Não, isso não é suficiente. Vai aos poucos, lógico. Tem que fazer alguma coisa para ir bloqueando esses fogos, igual aconteceu em Minas. Então, nós temos, quando chega na mata, o caminhão do bombeiro não tem como chegar lá. Então, vai o avião, vai o helicóptero, joga alguns litros. Quando é área pequena, é fácil você apagar o fogo. Mas quando é áreas grandes, e aí foge do controle. Principalmente a zona rural. Você não tem acesso para o carro do bombeiro ir próximo, você não tem uma facilidade para você jogar água nessas regiões. A não ser algumas propriedades rurais que têm sistema de irrigação, eles acabam ligando o sistema de irrigação, isso aí ameniza, quer dizer, é uma chuva artificial. Mas, assim, apagar rapidamente em áreas extensas, isso aí fica meio impossível pelo que nós temos hoje de tecnologia aplicada ao campo, a parte ambiental. Se bem que ano a ano os governos têm aumentado os equipamentos para isso. Então está tendo mais aeronaves adaptadas para carregar essa água, está tendo mais aviões, mas isso aí, no momento, tem que utilizar as ferramentas que nós temos na mão para ir apagando e bloqueando, fazendo aceros também. São pequenos caminhos no meio da mata para dificultar a passagem do fogo de um lugar para outro. Né? E aquelas pessoas que vão, os brigadistas, que vão lá literalmente dando sangue para poder tentar apagar com os abafadores e algumas máquinas postais com algum pouco de água para tentar os focos, minimizar cada vez mais. Mas a solução seria a chuva. Falando, inclusive, na chuva, professor, o senhor disse que a gente tem essa expectativa aqui para a região de Campinas de uma chuva um pouco mais volumosa, que limpe, né, a atmosfera. Quando essa chuva deve chegar, vem junto também com uma queda de temperatura. E o que a gente pode esperar aí para os próximos dias, né? Uma frente fria que deve durar pouco, ou a gente pode ter aí também uma condição mais amena agora, tanto em relação ao clima, quanto a uma melhor umidade do ar nos próximos dias. Essa chuva vai chegar agora no final de semana. A partir de amanhã à tarde já começa a mudar as condições da formação de nuvens de chuva e, consequentemente, as pancadas em pontos isolados já vão acontecendo. Só esperamos que essa previsão, apesar de nós temos 80% de chance de acerto para a região de Campinas, na probabilidade, mas a questão de volume ainda está em torno de 40% de probabilidade. Mas que vai amenizar, vai. E o frio nós vamos sentir mais no domingo e na segunda. A partir da manhã começa a refrescar, domingo e segunda vai ser as madrugadas mais frias, e a partir de terça volta a subir as temperaturas novamente. Professor Wagner, e uma quantidade de chuva assim estabelecida, dá para a gente saber
se menos ou mais é possível para, o senhor disse amenizar, mas para apagar esse fogo? Para apagar o fogo, teria que ser mais generalizada. E ela não vai ser tão geral assim, ela vai ser mais pontual. Um ponto vai chover um pouco mais, outro pouco menos. Tem locais do estado que talvez nem caia chuva. Durante a região norte do estado, Ribeirão Preto, Rio Preto, nós temos possibilidade, às vezes, só cair uma pequena garoa e nada mais. Na região do Presidente Prudente, já em torno de 10 a 15 milímetros. Campinas deve ficar já próximo aos 20. Né? São Paulo, um pouco mais. Mais próximo ao litoral, devido à umidade que vem do mar e com choque com a frente fria, essa chuva vai ser um pouquinho mais intensa, né? Vai ser em curto espaço, vai ser bem distribuída ao longo do dia e a queda de temperatura, umedecendo mais o ar. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do professor Wagner Camarini, professor de climatologia, explicando para a gente todo esse cenário aí que favorece vários incêndios no estado de São Paulo e em outras regiões também do país. Professor, muito obrigada, viu, pela disponibilidade, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde para vocês também. Agora, 3h57, é isso, situação tão grave, né, Guarizo, aqui na nossa região, no estado também, que a Defesa Civil do Estado instaurou, como a gente disse aqui anteriormente, um gabinete